Você já começou uma dieta, um novo hábito, ou já pagou a academia pro ano inteiro e simplesmente largou tudo de mão, não conseguiu seguir em frente? Não se culpe. Isso é mais comum do que você pensa. E hoje eu vou te dar 5 passos para se manter constante na vida saudável. Eu sou Isabela, sou nutricionista e hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre alimentação saudável. Mas, Nutri, por que ser constante é tão difícil? Porque eu vejo todo mundo à minha volta treinando todo dia, se alimentando bem, fazendo dieta, acordando cedo, dormindo cedo. E por que só eu não consigo? Por que ser constante é tão difícil? Primeira coisa, gente, muitas vezes a gente busca por uma motivação, só que a motivação, ela não tá todo dia presente na nossa vida. Talvez ela vai estar ali nos primeiros dias, né, quando a gente se coloca para iniciar esse novo hábito, talvez ela vai estar em algum momento aí desse período, mas a gente não pode depender da motivação para nos guiar. Então, o primeiro ponto é esse, não esperar uma motivação vinda do além para a gente cumprir com o que a gente quer, para os objetivos que a gente quer chegar. Quando a gente aprende que a gente não pode depender da motivação para fazer o que a gente precisa fazer, fica mais fácil. Porque a gente vai colocar que a gente vai cumprir aquilo que a gente se propôs a fazer, mesmo se a gente não tiver 100%, mesmo se a gente tiver com preguiça, mesmo se estiver chovendo, mesmo se o tempo não tiver 100% perfeito, mesmo se todo mundo à nossa volta falar pra gente não ir. Quando a gente realmente se compromete a fazer algo, a gente vai, independente do que a gente está sentindo, do que a gente está pensando, do tempo, da umidade do ar, a gente vai fazer. Então, antes de a gente ficar esperando a motivação, a gente já tem que ir lá e fazer o que precisa ser feito. A constância, ela vai muito além de a gente estar com vontade de fazer alguma coisa. Muitas, e eu vou dizer na maioria dos dias, eu não tenho vontade de sair da minha cama quentinha para ir treinar. Muitas e muitas vezes eu tenho vontade de comer um hambúrguer, uma pizza, mais chocolate, mais doce do que eu como. Por quê? Porque a nossa vida é assim, o nosso corpo ele quer o que é confortável, o que é gostosinho, mas a gente sabe que se a gente ficar oferecendo isso, a gente não vai ter uma vida saudável. Então, ser constante nos bons hábitos é muito mais motivador, porque mesmo que pareça meio estranho, porque quando a gente é constante, mesmo sem estar com vontade, a gente vê resultado. A gente fazer uma semana de academia, talvez a gente não vai ver resultado com aquilo, mas fazendo 6 meses de academia, a gente já vai ver bastante resultado. E isso vai nos motivando a perseverar, porque a gente tá vendo, agora o resultado tá vindo. E essa motivação que é legal, a gente vê os resultados. Mas antes de a gente ter vontade de fazer, a gente escolheu ter constância. E não, gente, ser constante não é ser perfeito, não é nunca falhar, não é nunca sair da dieta, não é nunca faltar um treino, não é isso. Mas é na maioria dos dias, na maior parte do tempo, eu estar fazendo aquilo que eu me propus a fazer. Então, tudo bem se um dia eu estiver doente, se um dia eu não estiver muito bem para ir treinar ou para escolher ali a refeição mais saudável, mas eu sei que na maior parte do tempo, em 80% do meu tempo, eu tô fazendo boas escolhas e eu tô cuidando de mim. Então, é isso que importa. E aí, aqueles 20% a gente usa, às vezes, pra descansar, pra comer alguma coisa que a gente gosta. Enfim, aí a gente escolhe o que a gente faz, mas na maior parte do tempo, aquilo que precisa ser feito, a gente tem que colocar em prática. Então, agora vamos lá para os 5 pontos. Então, o primeiro ponto é tenha clareza do porquê. Por que você quer mudar esse hábito? Por que você quer entrar na academia? Por que você quer comer saudável? Eu quero comer saudável porque eu quero perder tantos quilos. Ou eu quero me exercitar porque eu quero poder brincar com meu filho quando eu tiver um pouco mais velho. Quero acordar mais cedo porque eu quero criar um projeto, eu quero trabalhar em alguma coisa que eu não tenho tempo quando eu tô na minha rotina. Então, ter essa ciência, o porquê, qual que é o motivo por trás desses hábitos que eu quero mudar, é muito importante. Quando a gente não sabe o porquê das coisas, a gente realmente fica mais difícil a gente manter aquele hábito. E quando a gente tem um porquê real, mais profundo, a gente realmente se conecta com o que a gente precisa fazer e aquilo se torna mais prazeroso, porque a gente sabe que um dia a gente vai chegar onde a gente quer. O ponto 2 é comece pequeno. Uma coisa que eu vejo em muita gente que quer mudar aí estilo de vida, que quer viver uma vida mais saudável, é que é mudar tudo ao mesmo tempo.
quer acordar cedo, quer acordar às 5 da manhã, quer treinar todo dia, quer se alimentar, não quer sair 1 milímetro da dieta, corta totalmente açúcar, corta todos os industrializados, corta tudo da dieta, todos os alimentos possíveis, só come frango e salada, muda totalmente a rotina do que tá acostumado. E realmente isso fica inviável, fica insustentável, porque tu tá acostumado a fazer uma rotina totalmente diferente há, sei lá, 20, 25 anos, e do nada tu quer mudar tudo, mudar totalmente a tua vida. Realmente isso é difícil manter. Então comece pequeno, comece mudando pequenos hábitos. Eu quero treinar, quero começar a treinar. Então, vou começar a treinar 3 vezes por semana. Ou vou começar a treinar todo dia, mas vou treinar 30 minutinhos. Ou, quero me alimentar melhor. Eu não vou começar tirando tudo da minha dieta. Eu vou começar incluindo vegetais. Eu vou começar incluindo proteína em todas as refeições. Eu vou tomar a quantidade certa de água que eu preciso. Quero acordar mais cedo. Eu não vou acordar às 5 da manhã, sendo que antes eu acordava às 9. Eu vou acordar, talvez, umas 7. Eu vou acordar umas 6:30. Enfim, comece pequeno, comece mudando os pequenos hábitos de uma forma que vocês consigam seguir em frente. Aí, quando aquele hábito já está consolidado, vocês já viram, já tô 100% e para mim não preciso mais me esforçar tanto para cumprir esse hábito, aí coloca outro, aí aumenta a meta, aí bota o celular despertar antes, aí começa a treinar um pouco mais, aí começa a melhorar os detalhes da alimentação. Então, vou lançar um desafio aqui para vocês. Já escrevam num papel 3 hábitos que vocês querem mudar e coloquem metas realistas. E daqui 1 mês vocês vão analisar se vocês conseguiram cumprir, se já tá algo mais tranquilo na rotina de vocês, já se tornou um hábito, e aí vocês vão melhorar essas metas. Passo 3 é: crie um ambiente que favoreça essa mudança de hábito, que favoreça vocês seguirem com o que vocês querem. O nosso ambiente, ele muda, ele dita muito os nossos hábitos. Então, quando a gente está num ambiente, numa casa que já tem frutas, já tem vegetais à vista, numa casa que tem uma vida saudável, aquilo se torna mais fácil pra gente. E ao mesmo tempo, quando a gente está numa casa, né, que tem ali muito fast food, muito industrializado, e a casa gira em torno disso, é mais difícil a gente incluir bons hábitos. Por isso que, se vocês têm controle do ambiente de vocês, é importante vocês mudarem, né? Então, em vez de eu comprar biscoito e bolacha e chocolate, bala e industrializados no mercado, eu vou comprar frutas e verduras, e eu não vou ter esses alimentos que eu sei que eu gosto e que me fazem mal, eu não vou ter em casa. Eu vou deixar para comer de vez em quando eu sair, quando eu tiver algum evento, eu vou comer esses alimentos, mas eu não vou ter eles em casa à vista para quando eu bater a larica eu ir lá e pegar. Então, eu vou ter frutas picadas já para facilitar o consumo. Eu vou ter já comidas prontas. Eu já vou deixar minha roupa de treino separada um dia antes, para eu não ter que pensar na hora que eu tô acordando no que eu vou vestir. Eu vou deixar as coisas que não são tão saudáveis não tão à vista, numa caixa fechada, que eu vou ter que me esforçar mais para pegar. E o que é saudável eu vou deixar mais à mão. Então, a gente moldar o nosso ambiente faz total diferença e nos ajuda a manter esses bons hábitos. A constância, ela vai muito mais de uma organização, de uma rotina, de um hábito, do que de uma força de vontade. Que beleza, às vezes a gente tem essa força de vontade, a gente tá motivado, mas às vezes não. Na grande maioria das vezes não. Então, nesses dias fica mais difícil a gente manter bons hábitos se tem ali, né, tudo que não é legal, que não é saudável à nossa mão. Passo 4 é: tenha flexibilidade e não busque perfeição. Então, como eu já falei lá no início do vídeo, tem gente que acha que agora eu vou mudar tudo, vou ser radical, eu não vou mais sair 1 milímetro da dieta, eu vou treinar todo dia, vou acordar cedo todo dia. E, gente, isso, né, como eu falei antes, para algumas pessoas não é sustentável. Então, tenha espaço, assim, para comer uma pizza com seus amigos, para comer um hambúrguer, para descansar, né, quando precisa, para ter momentos de lazer, enfim. É importante a gente ter esse equilíbrio, porque, principalmente falando em processo de emagrecimento, quando a gente se restringe demais, a gente pode cair naquele famoso efeito sanfona, né? Que, agora eu perdi tudo que eu queria, mas depois chuto o balde porque era tão restrito que não é sustentável, e aí chuta o balde e ganha a mais, né? Ganha o peso a mais
do que estava antes. E o quinto passo é comemore as pequenas vitórias. Então, às vezes a gente fica muito se comparando com o triatleta, com os maratonistas, com quem já tem uma rotina 100% saudável e a gente não olha para o que a gente já alcançou. Então, comemore se você conseguiu seguir um mês treinando 3 vezes por semana. Comemore se você conseguiu já colocar aquele hábito de comer mais vegetais no almoço e na janta. Comemore ter subido uma escada sem ficar tão ofegante. Comemore, enfim, as pequenas vitórias, as coisas que vocês veem que antes eram mais difíceis e que vocês já alcançaram ou estão alcançando. Isso é muito importante, porque isso é uma forma de nos motivar, né? Então, às vezes, fazer um acompanhamento com uma nutri, né, que possa ver ali a composição corporal. Então, perdi tantos por cento de gordura, ganhei massa muscular. Então, esses pontos são importantes de a gente estar ciente, às vezes até por foto, né, bater foto do antes e depois, pra gente ter essa comparação. Isso tudo é legal e traz essa recompensa, traz essa motivação, que é importante também em todo o processo. E, gente, é importante lembrar que a constância, que a gente manter os bons hábitos, que a gente buscar se cuidar é para sempre, é para a vida. Então, não coloquem metas que vocês não vão conseguir cumprir, metas que são muito irrealistas, porque realmente daí nesses casos é difícil a gente manter a constância. Então, para finalizar, a constância ela não nasce da motivação, mas sim de clareza, de organização e de flexibilidade. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o like aqui, compartilha com aquela amiga, com aquele amigo que está precisando ouvir isso, que está desmotivado, que não sabe como começar, o que fazer. Deixem aqui nos comentários qual desses pontos chamou mais a atenção de vocês, qual desses pontos vocês precisam colocar em prática e ainda não colocam, e quais vocês já colocam. E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Beijo!